aí, alunos? Olha, o professor Beto novamente aqui com vocês. Nós estamos falando sobre República Brasileira. Será que a população ela vai aceitar essa transição pacificamente, essa transição, saímos do Império e entramos na República? Será que houve alguma manifestação? Será que houve algum protesto sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. As revoltas desse período da Primeira República. Essa república que começa aí em 1889, ela vai até 1930, essa Primeira República. E essa Primeira República, dentro dela, ainda tivemos a República da Espada e a República Café com Leite. Então, acompanhe cada momento, porque nós vamos ver revoltas interessantes aqui na aula de hoje. Na tela para vocês aí, para a gente começar, porque eu, professor Beto, estou com vocês na aula de número 3. Professor Beto, aí não esqueça não, tá? Quem estava com saudade, quem não lembrava mais meu nome, os alunos que estão chegando no terceiro ano este ano, porque nós vamos falar sobre revoltas na Primeira República. Os excluídos da Primeira República, a Guerra de Canudos, o cangaço, a Guerra do Contestado. São revoltas que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Primeiro, nós temos aí o pré-requisito que foi passado para vocês, que é justamente a Guerra de Canudos, que é um filme que está no YouTube, com Paulo Betti, muito interessante, que fala sobre essas guerras messiânicas. Mas, como é que está a questão republicana? Essa daí, coloca aqui eu na tela aqui, coloca a bandeira aqui na tela, atrás de mim aqui, isso. Essa daqui é a bandeira da República. Se vocês observarem a bandeira imperial e a bandeira republicana, vocês vão ver que elas são muito parecidas, só mudou essa parte do meio. Eles vão pegar a bandeira imperial, que era da Casa de Bragança, era da família real, e vão mudar essa parte do meio e utilizar uma frase positivista de Augusto Comte. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. É claro que a palavra amor, ela desaparece, fica só ordem e progresso, que é uma frase positivista que nós temos aí. E essa estrutura, agora, que nós vimos na aula passada, como se caracteriza a formação dessa república, a divisão dos poderes, uma Constituição, uma nova Constituição totalmente diferente daquela de 1824, que era a Constituição imperial, e agora nós temos a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana. Ela nos traz uma característica, só que pessoas continuavam sendo excluídas. Mulheres eram excluídas, mendigos, analfabetos eram excluídos, indígenas eram excluídos. A grande massa da população era excluída, porque o voto era um voto ali só de homens, basicamente, chamados cidadãos. E esses excluídos, como é que eles vão olhar para essa república? O que é que eles vão fazer? Olha, acompanhe na tela de vocês, que a aula está interessante, hein? Na tela para vocês aí, porque nós estamos falando aí desse primeiro momento. E aí, o primeiro momento, a gente já se depara com um movimento chamado messianismo, que é derivado da palavra Messias, é claro, que está ligado à Bíblia, o enviado de Deus, o Salvador. E esses movimentos messiânicos, eles vão ser muito fortes nesse período. E nós temos dois movimentos messiânicos fortíssimos. Um vai ser o Contestado, lá no sul do país, e outro vai ser no nordeste do Brasil, que vai ser Canudos, Antônio Conselheiro. Então, são dois movimentos messiânicos, e o termo messianismo passou a ser utilizado por historiadores, sociólogos e outros estudiosos para designar a crença de um grupo de pessoas em um líder político religioso. Esse líder político religioso, esse Messias, chamado Messias. Na historiografia do Brasil, o termo messiânico costuma ser usado para denominar os movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos da área rural, pobres, fundaram comunidades comandadas por um líder religioso.
atribuiu a esse líder dons como de fazer milagres, realizar curas, profecias e acontecimentos. E vocês sabem de que eu estou falando aqui? Esse primeiro movimento lá no Nordeste, eu estou falando justamente aqui de Canudos. E no sul do país eu estou falando de Contestado. A Primeira República, os dois principais movimentos messiânicos foram Canudos e o Contestado, caracterizado pela religiosidade e pelo sentimento de revolta dos sertanejos. Canudos e Contestado. Fica comigo. Pensem em vocês. Nós temos um sertanejo que está passando fome, que está sendo explorado pelos coronéis. E de uma hora para outra, vem um líder religioso que ele começa a fazer uma peregrinação e ele diz, me sigam, que nós vamos fundar uma nova Jerusalém. Nós vamos fundar uma terra santa, onde nós vamos rezar e vamos plantar. E as pessoas foram, as pessoas estavam sendo exploradas, elas vão... E quando elas chegaram lá, era uma produção meio que social, socializada, onde você plantava e colhia para a sua própria comunidade. Então, ninguém tinha mais, ninguém tinha menos de que ninguém. E esses líderes religiosos, eles começaram a organizar e os coronéis começaram a reclamar para o presidente da República, dizer, olha, nós estamos perdendo nossos trabalhadores. O que vocês vão fazer para combater esse movimento messiânico? Canudos, o que vocês vão fazer para combater Antônio Conselheiro? No Contestado, o que vocês vão fazer para combater José Maria? Lá no Contestado. Então eles começam a questionar o governo brasileiro para que haja o combate a esse movimento messiânico. Só que esse movimento messiânico ele não estava para enfrentar ninguém. Muito pelo contrário. Eles estavam para se autoproduzirem alimento para eles. De eles se autogerenciarem, se governarem e estar num local separado. Só que nós estamos na República. A República, ela obrigava essas pessoas a estarem encaixadas dentro desse sistema oligárquico. No caso, no Nordeste, o sistema do coronelismo, da exploração do trabalhador. E eles não vão deixar esses movimentos messiânicos tomarem fôlego. E fora que eu não estou falando ainda do cangaço, que eu vou falar depois. Vamos concentrar aqui só no movimento messiânico. Na tela para vocês aí. Estão gostando? Estão gostando? Qualquer dúvida, estamos aqui, hein? Qualquer dúvida, estamos aqui. Então, na Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição, essa daqui é a segunda Constituição, né? Mas é a primeira Constituição republicana. 3,2% da população brasileira podia votar, apenas 3,2%. Imagine vocês. Por que só 3,2%? 96,8% não votavam. Não votavam. Só apenas 3,2% da população. Ou seja, é uma Constituição excludente. A maioria quase absoluta da população brasileira era composta pelos chamados cidadãos inativos. Isso é, aquele que apesar de serem contemplados com direitos civis, eram excluídos da participação política. Não podia nem votar e nem ser votado. Não podia se candidatar. Não podia ter uma representação de um sertanejo nordestino. Não podia. Ele não podia se candidatar. Se ele não fosse coronel, se ele não fosse alfabetizado, ele não podia votar. E a grande parte da população brasileira era analfabeto. As reformas políticas republicanas ampliar a capacidade de ação dos grupos dominantes, principalmente com o coronelismo, tá, gente? Tornando a nova elite política mais representativa e os interesses regionais mais fortes, especialmente o de São Paulo e Minas Gerais. Por isso que foi chamado política do café com leite. Essa primeira república, ela vem cá comigo, ela vem para fortalecer os coronéis. Fortalecimento é dos coronéis.
O coronelismo, ele vai se fortalecer muito nessa política do café com leite. Por isso também que ela é chamada esse primeiro momento de república oligárquica. A oligarquia é quando um pequeno grupo social governa tudo, domina tudo. Isso é chamado oligarquia. E no caso aqui, era uma oligarquia agrária. A maioria dos brasileiros que tinham poder eram donos de terra. Eles plantavam café, cacau. Aqui, a novela está recente, que passando por aí, retrata como é mais ou menos essas oligarquias. E aí esses grupos políticos, eles passam a ter um poder muito forte, um poder de mando. E esses grupos, eles vão se apoiar nesse sistema coronelista. Coronelismo, ele vai ser muito forte, principalmente no Nordeste. E o coronelismo, ele vai estar dentro da estrutura do Nordeste. Olha o que acontece o Coronel de Barranco aqui no nosso. O Coronel de Barranco era o coronel que dominava aqui a produção da borracha. Vários nordestinos vieram para cá no sistema de aviamento. O sistema de aviamento era um sistema de controle. As pessoas começavam a criar uma dívida tão grande que ela impagava essa dívida e virava uma bola de neve. Era um sistema de aviamento. E aí eles faziam o controle dessas pessoas. As pessoas trabalhavam para eles. Parece cartão de crédito, né? Que cobrava juros absurdos. Né? Bem que agora o juro diminuiu do cartão de crédito, mas você entra naquela bola de neve. E aí o coronel, ele tinha esse controle dessa população. Dar emprego para as pessoas sem direito nenhum era parecendo que era um favor que ele estava fazendo para essas pessoas. E as pessoas não tinham direito à moradia, não tinham direito a 13º, não tinha direito a férias, não tinha direito à indenização, não tinha direito a FGTS, não tinha direito a nada. Direito trabalhista era quase zero. Era um sistema quase análogo à escravidão. Se hoje várias fazendas ainda fazem esse sistema análogo à escravidão, imagina vocês, isso nós estamos falando do final do século XX, do final do século XIX, início do século XX. E aí, como é que se está? Olha aí na tela para vocês. Então, nos municípios, o coronelismo, fenômeno ligado à formação de poderes locais, interessante, poderes locais, vinculado a uma ampla clientela política, assentou-se em uma sociedade agrária, extremamente desigual, com a baixa representatividade política e presença de relações não capitalistas de produção. Com a implantação da República, fortaleceu-se o poder dos chefes locais, que eram justamente os coronéis. Esses coronéis, eles vão estar fortalecidos, eles vão estar com toda a garra, todo o poder. A exclusão política, essa exclusão política que vai passar, as incipientes industrialização, ou seja, a industrialização está muito fraca. Ela começa a surgir nesse momento, mas de uma forma muito fraca ainda. Péssimas condições de vida do trabalho operário, urbano e também do trabalho rural, levam uma série de movimentos de contestação de ordem vigente. Fosse eles impulsionados pela nova cultura política que emergiu no país, como o anarcossindicalismo. O que é o anarcossindicalismo? É o movimento anarquista entrando no Brasil e eles vão começar a se organizar em sindicatos. O movimento anarquista é trazido da Itália, essa filosofia anarquista. Vem lá da Itália. E esses italianos, que eram imigrantes que estavam vindo aqui no Brasil, eles vão trazer essa filosofia tanto do anarcossindicalismo quanto do próprio comunismo, que entra no Brasil nessa década de 20. Fossem iluminados pelo messianismo, que graçava no campo. República surgindo.
Nós estamos no primeiro momento da República. Nós temos movimentos no campo e movimento na cidade. No campo são movimentos messiânicos. As pessoas buscando esses messias para seguir. Na cidade, nós temos os sindicatos começando a se fortalecer, porque as cidades elas começaram a entrar num processo de industrialização. A indústria começa a aparecer nos centros urbanos. São trazidos imigrantes, lembra? Houve a abolição da escravatura, mas o trabalhador negro ele foi excluído. Se preferiu dar emprego para pobres europeus que vieram como imigrantes. Tanto é que essas pessoas se enriqueceram no Brasil. Os negros eles foram excluídos depois da abolição da escravatura. E esses europeus que vieram para o Brasil, eles trazem filosofias políticas que eram discutidas na Europa. Um era o anarquismo e o outro era o comunismo, o socialismo que estava sendo discutido na Europa. E eles trazem para dentro do Brasil essa filosofia e trazem para dentro dos sindicatos e começam a organizar o sistema sindical do Brasil, que começa a contestar. Não só o sistema sindical, essas filosofias elas entram dentro dos quartéis. Nós temos aí em 1824, nós vamos ver, nos deparar na década de 20, nós vamos nos deparar com o movimento tenentista, principalmente da coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes vai marchar na coluna Prestes. E se vocês não sabem, Luiz Carlos Prestes veio bater aqui, em Calama. Aqui nós temos aluno aqui de Calama, aqui do Baixo Madeira, se escondendo antes de ele ir para a Bolívia. Nós temos o próprio Aloysio Ferreira, que é o nome do nosso estádio, da nossa praça, foi governador aqui do território, que fez parte desse movimento tenentista e veio se esconder nos seringais aqui do Vale do Guaporé. Então nós temos aí esse sistema surgindo na década de 20, na cidade, com o sindicalismo, e no campo, com esse messianismo. Ok? Compreenderam? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá? Que a gente bate o papo, tira a dúvida. Vamos lá, continua ali que a nossa aula tem assunto e está interessante. Tem bastante assunto e está bem interessante. Aí, vamos para o movimento messiânico que foi a Guerra de Canudos. Aqui, ó, o Exército Brasileiro, juntamente com os coronéis, se preparando para destruir Canudos. Eles tentaram várias vezes e não conseguiram, olha. E tinha só uma pessoa aqui, ó. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. É claro que isso aqui é o Paulo Betti, tá? Isso daqui é cenas do filme, não é ele na realidade. É cenas do filme. Um dos cenários de descaso para com o sertanejo, que uma figura mítica conseguiu reunir dezenas de milhares de seguidores e fundar um antigo povoado de Canudos, o Arraial de Belo Monte. Arraial de Belo Monte. Ele funda um povoado, tipo uma cidadezinha. 25 mil pessoas nessa cidade. Lá se desenvolveu um sistema de autossuficiente, baseado no cooperativismo. E foi um sucesso, gente, foi um sucesso. Não queira, é por isso que o governo brasileiro se assustou. E o sucesso de Belo Monte se tornou cada vez mais evidente quando seus habitantes passaram a ir a outras cidades e vender os excedentes. Olha, nós comemos e agora sobrou esse tanto. Vamos vender no comércio. E aí torna-se o centro econômico de parte do sertão baiano. Esse novo modelo acabou chamando a atenção da elite local, que via ameaçada pelas ondas de migração de sertanejo para o povoado de Antônio Conselheiro. Ou seja, vem cá comigo, estava dando certo. E aí as pessoas que moravam ali em Belo Monte, eles iam até a cidade mais próxima, quando ele viu, eita, você está bem alimentado, o que está acontecendo? Ele disse, não, é lá no Arraial de Canudos, lá, nós temos lá, nós plantamos, nós colhemos, nós distribuímos, todo mundo come igual, e o que sobra nós estamos trazendo aqui para o comércio para vender. Aí as pessoas que estavam sendo exploradas dentro das fazendas, elas vão se interessar por isso e vão dizer, sabe de uma coisa? Eu vou largar aqui meu coronel, eu vou para Canudos. E começou aí uma verdadeira migração para Canudos. Os coronéis não gostaram disso, estavam perdendo a mão de obra dele. Governo brasileiro, você precisa combater Canudos.
chama o governo brasileiro para combater Canudos. Aí começa uma guerra, uma verdadeira guerra. Pessoas estavam lá, não estavam mexendo com ninguém, elas estavam apenas sobrevivendo. Mas isso era uma grande ameaça para a elite brasileira. Era uma grande ameaça para essa república que surgia como embrião. Se sentiu ameaçado. Ainda mais que Antônio Conselheiro dizia, olha, o imperador vai voltar, ele ainda pregava a volta do Império Brasileiro, o fim dessa república. Antônio Conselheiro era contra a república. E eles vão aproveitar esse discurso dele para combater Canudos. Vai lá na tela para vocês. Antônio Conselheiro, que era o nome do grande líder, Antônio Conselheiro, que se recusava a pagar tributos, foi visto como uma ameaça para a república. Conselheiro passou a ser referido como um monarquista, que eu estou falando para vocês aí, ó. Um monarquista, ou seja, que é a volta do imperador. Com apoio, dizia que ele tinha apoio internacional para combater o novo modelo de governo. Eles vão acusar Antônio Conselheiro de um monte de coisa. Vão dizer, isso é um anarquista. Isso é um monarquista. Aí nós temos o primeiro ataque a Canudos. O primeiro ataque a Canudos aconteceu em 1896, ainda no século XIX, tá? Lembrando que aí nós temos aí 89, nós temos a proclamação da República, em 96, Canudos é atacado. A cidade de Juazeiro pediu auxílio das forças nacionais para combater o suposto ataque dos conselheiristas. O confronto foi rápido e entre embaixo dos dois lados agora. Resultou na retirada da expedição, que não esperava a real resistência dos canudenses. O governo brasileiro dizia, é o povo que só está rezando. Só tinha espingarda de matar passarinho. E o exército foi para cima. Só que era um povo que ele começa a desenvolver um sistema de guerrilha no sertão, que quando as forças nacionais chegam, eles são tocaiados. Houve baixa dos dois lados, mas detalhe, como o exército foi derrotado nessa primeira incursão, Canudo ganhou arma que não tinha. Canudo vai se armar com a própria arma do exército que vai perder a primeira batalha. Mas será que o exército desiste da primeira batalha? Vamos lá ver se ele desiste. Próximo capítulo. Parece uma novela, né? Nossa aula parece uma novela. Após esse primeiro contato, a República passou a reconhecer Canudos como uma verdadeira ameaça à monarquia. Ameaça monarquista. Eles são monarquistas, eles querem a volta do imperador. Então está decidida a dissolução do povoado. Vamos acabar com esse povoado. Já para os seguidores de Antônio Conselheiro, a resistência era a única opção para eles poderem viver na terra em paz. Foram armadas táticas de guerrilha que deram conta de derrotar outras 2 expedições enviadas. Aí eles vão estar organizados. Aí manda a expedição, eles detonam, e cada vez que eles detonavam uma expedição dessa daqui, primeira, segunda, terceira, eles pegavam mais armamentos do próprio exército. Em um dos confrontos, inclusive, foi morto o respeitado coronel Antônio Moreira César, conhecido como corta-cabeça. O coronel Antônio Moreira César, ele era cruel nas batalhas. E aí, com a morte do Antônio Moreira César, a repercussão das derrotas tinha um tamanho de uma 4ª expedição muito bem armada e mais representada, e foi enviada aqui, a 4ª expedição. Bem armada aí. Canudos precisava ser derrotado. Eles tentaram uma vez, 2, 3.
4 expedições. Canhão, gente, foi mandado canhão, metralhadoras. Precisava ser destruído Canudos. Canudos finalmente caiu em 5 de outubro de 1897, com um saldo de 25 mil vítimas em um ano de conflito. Belo Monte resistiu até o último homem e o exército brasileiro saiu vitorioso de sua mais desonrada campanha, com exceção de um pequeno grupo de mulheres e crianças. Todos os prisioneiros foram degolados. Vocês já perceberam que depois, se você olhar a história do Brasil, depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele só foi utilizado para matar brasileiros após a Guerra do Paraguai? E Canudos foi um exemplo, Contestado também é outro exemplo. 25 mil mortos em Canudos. Qual é a cidade de Rondônia que tem 25? Grande parte da cidade de Rondônia não tem 25 mil habitantes. E Canudos estava se mostrando como uma cidade organizada, com 25 mil vidas ali. E o que eles queriam? Eles não queriam afrontar a República. Eles queriam sobreviver. Só que a forma que eles estavam vivendo, essa forma... Por isso que vocês precisam assistir o filme, vocês vão gostar muito de assistir o filme. Essa forma de eles estarem vivendo incomodava a República Brasileira. Eram casas de pau a pique. Tinha uma igreja no meio. E eles foram metralhados. Foram degolados. Foram aniquilados. Crianças lutaram em Canudos. Dizem que restaram 5 resistentes, 4 homens e uma criança, que lutaram até o fim de sua morte para tentar defender Canudos. Mas Canudos, a República Brasileira, ela já começa assim, eliminando Canudos. Olha aí na tela. Aí, aqui sim, foto de Antônio Conselheiro morto. Antônio Conselheiro morto, olha aqui, ó, o Arraial de Canudos, como era as casas de pau. Casa de pau a pique, eu acho que grande parte aí conhece, né? Que é feita de barro, com madeira trançada e coberta de palha. E eram essas pessoas a grande ameaça da República Brasileira, que precisavam ser metralhadas. Do outro lado, nós temos o cangaço. O cangaço, ele é controverso. Bora ver isso. Aís é sereno. E os outros cangaceiros do seu bando, em 1936, Benjamin Abraão e Acervo Abafilme. O Acervo é Abafilme aqui, ó. Benjamin Abraão. O cangaço ele já vai ser uma coisa diferente. As pessoas elas já estavam preparadas para o confronto. No final do século XIX, início do século XX, havia seca, fome, concentração de terras e injustiça em todo o Nordeste. Neste contexto, forma-se grupos armados que praticavam assaltos a fazendas e muitas vezes matavam as pessoas. Aqui nós temos Virgínio Fortunato, cunhado de Lampião, pousa sorridente junto com os cabras, olha, e mulheres de seu bando aí, ó. E aí? A pergunta que se faz, o cangaço era algo bom ou era algo ruim? Esse banditismo social, que é colocado como banditismo social. Por um lado, eles resistiam à opressão da dominação das oligarquias. Diferente de Conselheiro, tá? Tem nada a ver. Conselheiro estava lá no seu cantinho, foram eles que foram atrás do Conselheiro.
Os cangaceiros não. Os cangaceiros, eles invadiam a fazenda, eles dominavam os senhores, muitas vezes matavam todo mundo da fazenda e tomavam e saqueavam a fazenda. Então, havia um medo muito grande dos cangaceiros. As oligarquias, elas tinham pavor dos cangaceiros e chamam o governo federal também para combater os cangaceiros. Nós precisamos combater o cangaço no Nordeste. E aí, não era fácil não, era luta armada aí mesmo. Aí era luta armada, aí não era pacífico como o Antônio Conselheiro, como o contestado não. Vamos lá para a gente entender. Na tela para vocês aí, para vocês entenderem aí esse período. As pessoas que participavam desse grupo armado eram conhecidas como cangaceiros. E o tipo de vida que levavam recebeu o nome de cangaço. Mas aí, ó, mais uma foto da época. Corisco, que é um outro cangaceiro de outro bando, que é o primeiro aí da esquerda, o Corisco, tendo em seu lado a sua companheira Dadá. Então, aqui, ó, companheira dele, Dadá, e integrante de seu grupo. Eu quero lembrar, muitas vezes a gente pensa que o cangaço, vem cá comigo, a gente pensa que o cangaço era só de Lampião. Não, nós tivemos vários grupos de cangaços diferentes. É isso que precisa entender, tá? Tiveram vários grupos de cangaços diferentes. Olha aí na tela para vocês. Esse daí é um dos grupos. De Lampião é outro. O cangaço ainda é objeto de discussão, aquilo que eu falava para vocês agora há pouco. Entre pesquisadores, para alguns estudiosos, foi uma forma de pura e simples de banditismo e criminalidade. Uns acham que é isso. Mas para outros, constituiu uma forma de contestação social. Isto é, uma forma encontrada por pessoas que viviam oprimidas para expressar a sua revolta, sendo por isso reconhecido como legítimo. Olha a controvérsia que tem sobre o cangaço. O rei do cangaço. Agora eu trago para vocês o lendário cangaceiro Lampião. Esse é o rei do cangaço. Entre os mais conhecidos do grupo de cangaceiro estava Antônio Silvino, 1897 a 1938. E o de Virgulino Ferreira, que era mais conhecido como Lampião. Também que vai viver até 1938, quando esses grupos vão ser mortos. E ele era considerado o rei do cangaço. Depois que a polícia massacrou o bando de Lampião em 1938, o cangaço praticamente desapareceu no Nordeste. Então nós temos aí, ó, outro... Agora vamos à Guerra do Contestado. Guerra do Contestado. 8 de fevereiro de 1914. As forças militares de Santa Catarina, Paraná e do governo federal conquistaram a localidade de Taquaraçu, atual cidade de Coritibanos, em Santa Catarina. Deixa eu fazer aqui um adendo para vocês. O mesmo construtor da estrada de ferro Madeira-Mamoré, Percival Farquhar, constrói, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, uma estrada de ferro. E essa estrada de ferro, ela passa por uma região ali de Santa Catarina, no Paraná, fica entre o Santa Catarina, que é chamada a região de contestado, porque as pessoas contestavam ali aquela região. E vão ser várias pessoas desapropriadas daquela região. E aí entra novamente o movimento messiânico. Líderes messiânicos começam a reunir grupos para contestar sobre essa região, sobre os maus tratos, sobre a exploração, sobre a fome que eles foram levados. E, mais uma vez, o governo federal vai estar presente para matar brasileiros. Mais uma vez, o Exército é convocado para matar brasileiros. Mais uma vez, nós vamos ver os líderes e membros do contestado sendo dizimados. Mais de 20 mil mortos, novamente. Na tela para vocês.
Outro importante movimento messiânico ocorreu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, em uma região contestada, ou seja, uma região disputada pelos dois estados. Por isso o movimento ficou conhecido como contestado. Paraná aí, ó, uma foto simbólica dessa disputa entre o Paraná e Santa Catarina. E aqui, ó, o trem passando justamente, que eu falei para vocês, o trem que foi feito por Farquhar. Era grande o número de sertanejos estabelecidos na região do contestado. Com isso, a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul em 1890, bem antes da estrada de ferro Madeira-Mamoré, muitos deles foram desalojados dessas terras e perderam também o seu meio de vida. Foram tirados, porque não é só onde a ferrovia passava, mas toda a lateral passou a pertencer à empresa de Farquhar. Alguns conseguiram trabalho, sob duras condições com os fazendeiros locais, mas outros foram completamente excluídos. Nós temos duas figuras, um é o João Maria, o outro é José Maria, tá? A fundação dos povoados sem terra e famintos, os sertanejos do contestado começaram a se organizar sob a liderança de um monge chamado João Maria. Acredita que sejam dois, João e José, tá? Após sua morte, seu lugar foi ocupado por outro monge, Miguel Lucena Boaventura, conhecido como José Maria, que reuniu mais de 20 mil sertanejos e fundou com eles um povoado que compunham a chamada Monarquia Celeste. Mais um movimento monarquista também. Aí os sertanejos do contestado passaram a ser perseguidos por pessoas a mando dos coronéis e fazendeiros e dirigentes das empresas estrangeiras, que no caso a Estrada de Ferro do Farquhar, estabelecidas na região com apoio das tropas do governo. Em novembro de 1912, período que estava terminando a construção da Estrada de Ferro aqui, José Maria foi morto em combate e santificado, virou santo pelos moradores da região. Tentaram destruir ele, foi santo, José Maria. Lembrando aqui, o José Maria aqui, ó, que reúne esse pessoal. Vai lá e vira santo. Vai ser santificado. Em 1916, o último núcleo foram arrasados por tropa de 7 mil homens armados, de canhões, metralhadoras e até alguns aviões bombardeios, pela primeira vez usado como arma de combate no Brasil. E arma de combate contra quem? Contra próprios brasileiros. E com a captura de Adeodato Ramos, que ficou no lugar, quando José Maria morre, fica o Adeodato Ramos, o último e mais temido líder dos rebeldes, a guerra foi encerrada de vez naquele inverno de 1916. E com isso, mais um movimento messiânico é arrasado. Mais um movimento messiânico, nós temos o fim de mais um movimento messiânico. Então, nós temos Canudos, na Bahia, e nós temos o Contestado, ali na divisa do Paraná do Rio Grande do Sul. E eram movimentos que estavam... O que eles buscavam? Eles buscavam igualdade, eles buscavam liberdade, eles buscavam a forma de vida digna. E foram mortos 25 mil, liderado por Antônio Conselheiro, e mais 20 mil num contestado. E essa, meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho eu vou voltar a fazer uma revisão com vocês, e dessa revisão nós iremos fazer atividade, tá bom? Até daqui a pouquinho.